Se você ainda usa dezenas de indicadores, provavelmente está complicando a sua análise. Hoje vou mostrar os únicos indicadores gratuitos que realmente utilizo no meu plano operacional e que funcionam bastante. O primeiro indicador que eu vou mostrar é a média móvel, que é uma linha de tendência dinâmica. A média móvel temos duas, a média móvel exponencial, que eu utilizo de 9 períodos, e a média móvel aritmética de 200 períodos. A média móvel de 9 períodos ela é uma rastreadora de tendência micro. Ela mostra a direção micro do mercado. Como a direção micro é o mercado em tendências menores, em 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, ok? 20 minutos. E a média de 200 períodos, que é o suporte e resistência dinâmico, que é a macro do preço, que é a tendência maior, 1 hora, H4, que é 4 horas, diário, semanal. Então ele rastreia como um suporte e resistência. Quando temos a média móvel abaixo do preço, se eu tenho a média móvel aqui, ó, por exemplo, neste contexto aqui de mercado, só tenho a média móvel trabalhando aqui por cima do preço, aqui em cima do preço, então significa que eu tenho um cenário de venda. Lembra que quando eu disse que a média móvel é utilizada como suporte e resistência. No cenário de suporte, quando o preço vai atingir o suporte, temos uma compra, quando vai atingir a resistência, temos uma venda. É como também aqui na média móvel, só tenho a média móvel trabalhando por cima do preço, ok? Então tem um cenário de venda. Se eu tenho a média móvel trabalhando abaixo do preço, então tem um cenário de compra. Para poder ter mais contexto, ok, vem aqui em indicadores, vou pesquisar por EMA, clicou aqui em média móvel exponencial, já está adicionado. Agora vou pesquisar aqui por SMA. Pronto, tenho aqui média móvel simples e tenho média móvel exponencial. A média móvel simples eu utilizo aqui o período de 9, ok, que rastreia o preço com mais precisão na micro. E agora eu vou configurar aqui colocando o período para a média móvel de 200 períodos, ok, com a média móvel aqui exponencial. Aqui eu vou selecionar, vou alterar o valor para 200 períodos. Pronto, feito isso, agora eu vou aqui em estilo e vou diferenciar a cor, colocando aqui uma cor branca. Okay, então percebe que eu tenho aqui a média móvel exponencial rastreando o preço na macro, ok? E eu tenho a média móvel simples rastreando o preço na micro. Então assim que funciona a média móvel de você, ok? Então percebe que se eu tenho o preço, a média móvel trabalhando abaixo do preço, então tem um cenário de compra. E se eu tenho a média móvel trabalhando por cima, então tem um cenário de venda. Por exemplo, aqui percebe que eu tenho uma região aqui, institucional, tem aqui uma ordem de bloco. Então tem aqui uma ordem de bloco. Tem aqui uma ordem de bloco e o mercado grava aqui, bem aqui nessa ordem de bloco, juntamente com a média móvel de 200 períodos, ok? E olhando aqui atrás do gráfico, aqui no passado, percebe que eu tenho a média móvel trabalhando por cima do preço. E quando eu tenho a média móvel trabalhando em cima do preço, então tem um cenário de venda, ok? Tem um cenário de venda. Então aqui, eu tenho essa região aqui, tenho essa fair value order block, mas porém o mercado não atinge essa fair value order block. E o mercado também em poucos pips para poder acionar aqui a venda, pois a média móvel exponencial indicava ela em cima, então tem um cenário de venda. Olhando mais aqui, aqui atrás do preço, percebe do gráfico, perdão, percebes que quando a média está por cima do preço, é sempre o que? É sempre uma venda. Tenho aqui um gatilho de venda aqui, tenho aqui gatilho de venda,
tenho aqui também no mercado enrolando, o mercado enrolando aqui, que vai poder atacar numa venda. Bom, não importa aonde que vai localizar ou que é um cenário que vai poder colocar sua posição, o que importa também é o contexto, ok? Então deve se alinhar o contexto aí com o indicador de vocês. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre choque válido e choque fake, recomendo assistir depois deste. Lá explico como evitar entradas falsas utilizando estruturas de mercado. Bom, o próximo indicador é o volume financeiro. Para poder colocar o próximo indicador, volume financeiro, vou aqui novamente em indicadores e vou pesquisar por volume. Pesquisando aqui por volume, seleciono ela e para configurar o volume financeiro não tem muito trabalho, ok? Então vem aqui em configurações, o volume, aqui comprador, dou aqui uma diferenciada para verde, mais preciso. Aqui eu vou vendedor, coloco aqui o vermelho e dou um ok e já está selecionado aqui o meu indicador de volume financeiro. O segundo indicador que é este volume financeiro, eu utilizo o volume para confirmar movimentos. Um rompimento com força forte, um rompimento com volume forte costuma ter mais força do que um rompimento com volume baixo. Atenção, vou repetir, um rompimento com volume forte costuma ter mais força do que um rompimento com volume baixo. Vou mostrar aqui um exemplo. Bom, vou mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, aqui neste cenário, ok? Por exemplo, aqui neste cenário. Então, eu tenho, vamos medir aqui esse tempo aqui, né, do gráfico. Então, eu tenho aqui o mercado cravou, né, nessa região aqui institucional, tem aqui uma FVG e o mercado cravou nessa ordem de bloco. Ok, ótimo. Então aqui tem um topinho, o mercado quebra esse topo. Percebes que o mercado aqui fez uma harmonia, ok? Uma divergência. Então o mercado fez aqui uma harmonia. Quando o mercado rompeu esse topo, confirmou aqui volume. Significando o que? Significa que esse rompimento que fez aqui o BOS, que é o BOS, que significa Break of Structure, que em português quebra de estrutura, ok? Mostrou para nós uma validação positiva. Positiva por quê? Porque o mercado rompeu com maior força, rompeu com força, com volume. Se esse rompimento fosse um rompimento sem volume, então significa que tem uma divergência, que algo não está certo, que provavelmente esse rompimento essa estrutura que fez aí o rompimento deste topo, então uma estrutura falsa, um rompimento falso. Por quê? Porque não remeteu bastante volume, ok? Não remeteu bastante volume. Bom, o próximo indicador que eu também utilizo frequentemente é o volume profile. O volume profile, outra palavra aí, volume de renda fixo. Agora, o volume profile de range fixo, ele mostra onde realmente aconteceu a maior concentração de negociação, ok? Ele mostra isso. Por exemplo, tem aqui nesse cenário, vou ocultar aqui o volume, né? Aqui ocultar, e eu preciso medir esse período aqui do gráfico, esse todo o período, para poder identificar aonde é que concentrou maior volume de negociação, aonde que está os big players, aonde é que eles estão negociando. Então vou puxar o volume de renda fixa, que esse aqui, né, perfil de volume range fixo, e você vai encontrar aqui também indicadores, ok? É só escrever aí aqui, perdão, né? Não está aqui, nem encontrar aqui, vou encontrar aqui na barra de ferramentas,
ok? Ela é uma ferramenta. Então aqui vem aqui em volume, aqui está perfil de volume, range fixo, ok? Perfil de volume de renda fixa. Então clicando nele, ok? Então está aqui. Eu vou selecionar, dou um clique nesta e até aqui nesse topo. Percebes que durante essa toda a negociação, esse todo o volume, ele me deu, ok, a concentração de maior volume, onde aqui nessa faixa ele concentrou maior volume aqui. Então eu tenho esta estrutura, eu tenho esta confirmação, ok, que durante esse período todo o mercado concentrou maior o mercado concentrou o maior volume de negociação nesta região onde a POC deu. Então o que a POC, onde está a POC? Bom, o nível mais importante é a POC. A POC significa Point of Control, que é o preço onde houve maior volume de negociação, ou é o preço onde houve o maior volume negociado. Sempre observe como o mercado reage quando retorna ao POC. Bom, a POC é esse bico aqui comprido, geralmente é o bico mais comprido durante aí o volume. Eu também considero, ok, eu também considero o antecessor e o sucessor da POC. Então eu considero este volume aqui, eu também considero este volume logo. Eu posso considerar toda a região aqui como minha POC. E crucialmente é aqui neste volume alto que me deu aí a configuração de POC. No de vocês, ok, a POC ele estará assim, né? Você, deixa aqui colocar. A POC de você estará assim, aqui padrão, okay? Ele pode estar assim e com um montão de coisa. É só você vir aqui, desativar todas as caixinhas e selecionar aqui a POC. Percebes que eu tenho aqui a POC, essa linha aqui, se eu retirar, ela some. Então se eu colocar aqui, ela aparece, ok? Então, tem a POC bem aqui, e aqui você vai mudar aí a cor, volume de baixo. Então, coloco aqui vermelho, área de alta, coloco aqui verde. Então você vai modificar aí do seu interesse ou do seu jeito. Quando a POC coincide com liquidez, order block ou choque, a região ganha muito mais importância. Porque tem uma confirmação e tem uma região forte. Então aqui eu tenho aqui eu tenho um POC, ok, tenho a POC está marcada aqui nesta faixa. Aqui eu estou em 1 hora, eu vou aqui em 45 minutos, vou reduzir para 30 minutos. Percebe que o mercado fez uma impulsão, rompeu este fundo e retestou a POC. Vem aqui na POC e ele fez o que? Despenca, cai. E não somente chegou na POC, como também tem uma região aqui institucional, tem aqui uma break block, perdão, tem aqui uma região institucional, tem aqui uma fair value order block aqui. Então tenho a POC, tenho a fair value order block. Se eu colocar aqui a média móvel de 20 período, de 9 período, perdão, eu consigo também perceber que a média móvel também entra em confluência com a minha região aqui de interesse, ok? Ele entra com a minha região aqui de interesse. Bom, eu apresentei os indicadores que eu utilizo, que é a média móvel de 9 período, a média móvel de 200 período
e o volume e a POC. Ok? Esses são os únicos indicadores que utilizo diariamente. Nenhum deles funciona sozinho. Sempre combino indicadores com a estrutura de mercado. Ok? Sempre contexto e gerenciamento de risco. Se este vídeo te ajudou, deixa o like, compartilha com outro trader, comenta qual indicador você mais utiliza e nos vemos no próximo vídeo.